Muito bem, pessoal. Então estamos agora reunidos num ambiente para aprender sobre dieta. O meu outro curso sobre suplementação, a gente aprofundou muito sobre esse assunto, né, num nível bem hard, teve um feedback muito legal, obrigado pela confiança, obrigado mais uma vez você por estar aí. Então nesse tipo de curso aqui nós vamos ensinar sobre todas as estratégias que você tem que saber para elaborar uma dieta que vai te levar no seu objetivo. Em termos de suplementação, vamos entrar aqui nas suplementações essenciais, as que vão realmente fazer diferença no seu processo. Caso você tenha interesse de saber mais sobre suplementação, existe o outro curso aqui detalhado de cada um dos tipos de suplementos existentes aqui no mercado. Nesse curso eu fiz uma divisão de 10 aulas para vocês, de uma maneira muito didática, pegando pela mão. A gente vai ter uma parte que vai montar a dieta juntos, eu vou deixar um conteúdo aqui disponível de uma linguagem simples, vou colocar uma tabela para vocês conseguirem baixar e montar a dieta de vocês. Tudo extremamente fácil para qualquer tipo de pessoa do mundo conseguir montar uma dieta que funciona e entender também, claro, como ela vai atuar no seu organismo. Eu dividi o curso em 2 etapas. Toda uma parte teórica, te dá base, sustentação, e depois uma parte prática, onde a gente vai elaborar tudo juntos. Aqui nós vamos aprender a montar dieta bulk, para ganho de peso, hipertrofia, ganho de volume, dieta cutting, que é uma dieta de corte, uma dieta de redução de gordura, que depois de uma dieta de hipertrofia nós vamos conseguir uma definição muscular, vamos falar muito sobre isso, e também uma dieta de manutenção, que podem ser utilizados em alguns momentos da sua vida, que você quer manter o peso, durante algum tipo de lesão, se você vai viajar, entre outras aplicabilidades que com certeza a gente vai entrar de uma forma muito profunda. Fora isso, eu também reservei para você uma aula explicando de outras coisas mais periféricas, mas que é importante saber. Sabemos que álcool não é exatamente um alimento que a gente vai consumir na dieta, mas você tem que saber se beber álcool, se usar algum tipo de droga, vai ter alguma influência, qual é essa influência. Então nós temos algo complementar nesse sentido também. Então assim como eu, que dediquei muita energia nesse projeto, eu conto com você nesse momento para dedicar tempo e energia para que isso melhore a sua vida e a vida de outras pessoas, porque você vai conseguir também ajudar outras pessoas com esse tipo de conhecimento. Então vamos lá. Vamos para a nossa aula número 1 sobre dieta e suplementação. Eu separei aqui algumas informações do que você precisa saber sobre o básico da dieta e da suplementação. Então, por exemplo, para você saber montar uma dieta, você precisa entender sobre macro e micronutrientes, que basicamente é o que vai compor um alimento. Quando nós vamos analisar um alimento, normalmente a gente vai analisar os macros e os micronutrientes. O que são esses macronutrientes? Os macronutrientes, antigamente se acreditava em proteína, carboidrato e gordura. Isso continua até hoje, mas foi adicionado nessa lista, então somando agora 5 macronutrientes, a água e as fibras. As fibras nada mais é do que um carboidrato que a gente não digere ele. Então a gente normalmente não computa as calorias e tem algumas funções muito importantes no nosso organismo. E por que esses dois não eram contados, né, como macronutrientes? Porque veja só, a proteína tem 4 calorias para cada grama dela, o carboidrato também, e as gorduras têm 9 calorias. A fibra, como eu expliquei, é um carboidrato que a gente não digere, e a água não tem calorias. Então o pessoal não contava isso como macronutriente, mas hoje a gente já entende como algo muito importante para a dieta. A gente vai falar muito das fibras mais para frente. Só gostaria de citar o seguinte, as fibras, apesar de ter um processo de fermentação, às vezes algum resquício calórico pode ser entendido como computável na nossa alimentação. Mas na verdade é tão irrelevante que a gente considera realmente as fibras como um macronutriente sem valor energético nenhum para a nossa dieta. E os micronutrientes, pessoal? O que são os micronutrientes? Nós podemos dividir agora aqui em vitaminas e minerais, que provavelmente são os dois que vocês pensaram aí, mas também podemos envolver os fitoquímicos. Geralmente a maior parte dos micronutrientes vão vir dos próprios carboidratos. E então a gente começa a entender a importância do carboidrato, porque além dos micronutrientes, eles também são as fontes de fibras. Então zerar o carboidrato é algo que é
muito surreal. A gente vai discutir muito sobre isso aqui no curso. Proteínas e gorduras também podem apresentar vitaminas, minerais e fitoquímicos. Essa preocupação que eu vejo do pessoal calcular os micronutrientes na hora de calcular uma dieta não precisa ser tão radical, você computar tudo. Os macronutrientes vão ser algo muito mais relevantes de você contar a gramatura, pesar. Os micronutrientes a gente entende que é uma coisa que vem de brinde. Para quem come saudável e varia os alimentos, já vai ser atendido esse tipo de necessidade. E é por isso também que quando a gente fala agora então dos suplementos, como por exemplo o oximase, maltodextrina, o próprio whey protein, a gente fala de sempre tentar evitar, porque se você pega uma carne vermelha, por exemplo, ela tem vitaminas do complexo B, ferro, coisa que o whey protein não vai ter. Se a gente pega um arroz integral, a gente tem carboidratos ali, a gente tem fitoquímicos, a gente tem fibras, e se você pega uma maltodextrina, ela simplesmente fornece carboidratos. Então ela é pobre em micronutrientes. Então, realmente, a alimentação ela se torna superior à suplementação. E a suplementação a gente vai utilizar sob demanda, sob real necessidade. Vamos nos aprofundar agora nos pré e probióticos, que são muito importantes para compor a nossa alimentação. Os pré-bióticos são as fibras, tá, que servem de substrato para os probióticos. Os probióticos são a colônia de organismos vivos que a gente tem dentro da gente, trilhões de organismos vivos. Então, eles precisam ser alimentados com alguma coisa. E eles serão alimentados pelos pré-bióticos. Então, não adianta você ter uma colônia muito grande, vou fazer uma suplementação com probiótico, e você não alimentar essa colônia com os pré-bióticos. E os pré-bióticos nada mais são do que as fontes de fibras da sua dieta. Então, por isso que a gente precisa ingerir fibras. Eles vão ter algumas funções aqui no nosso organismo, certo? Eles levam água para o intestino, então melhora a evacuação e tem até mesmo uma relação com a imunidade, né? Uma flora intestinal muito fraca pode refletir numa imunidade muito ruim. Então vamos falar aqui de alguns alimentos pré-bióticos. Os leguminosos são grandes fontes, então feijão, ervilha, grão de bico, os grãos, farelos, farinhas integrais como aveia, linhaça, cevada, milho, trigo, cereais instantâneos e matinais também. Os probióticos eles já são uma apresentação, né, de colônia de bactérias do intestino. É fácil lembrar de alimento probiótico porque são os alimentos que já são fermentados. Então, os mais comuns aí, vinagre, tá? Tem uma fermentação para que se ocorra o vinagre, o iogurte, o kefir, o próprio leite fermentado, como o Yakult, o kombucha e alimentos em conserva, né? Por causa aí do vinagre. Então, qualquer um desses alimentos você consegue melhorar a sua saúde intestinal. E não existe uma quantidade pré-estabelecida, tá, de cada um deles. É muito importante que vocês entendam que as fibras nós vamos colocando na dieta e vamos percebendo isso. Então, algumas pessoas vão trabalhar com um número de fibras muito grande e vão se sentir ótima com isso. Outras pessoas podem colocar essa mesma quantidade e ter diarreia, gases, distensão abdominal. Da mesma maneira que uma determinada pessoa pode regular essa fibra para baixo e ter o intestino super preso. E outra, com essa mesma quantidade, pode funcionar bem. Então o segredo é você se ouvir. Coloca uma quantidade de fibras legais, vamos ingerir água, né, porque a fibra tem uma capacidade que a gente chama de higroscópica, então ela puxa a água para ela, então você precisa ingerir água e é junto mesmo, tá? Você tem que ingerir fibra e água ali mais ou menos junto, no mesmo horário. Senão ela vai seca para o intestino, resseca as fezes e torna ainda pior. Mas se você colocou uma quantidade de fibras e sentiu que ainda está preso, vai aumentando, tá? Se você colocou uma quantidade de fibras e percebeu que, nossa, dando muito gases, dilatação abdominal, diarreia, a gente vem diminuindo. Lembrando que o nosso corpo se acostuma, tá, com a quantidade de fibras. Então, às vezes, você coloca uma quantidade, sente gases e tal, você reduz, aí quando você volta a subir de novo, fica tudo bem. Então, você pode trabalhar com uma fibra mais alta. Então, não tem uma quantidade pré-estabelecida, tá? Apenas consuma um pouco todos os dias. Acho legal também uma menção honrosa ao que a gente vê hoje chamado de simbiótico, né? Então antes tinha probiótico e pré-biótico e agora tem o simbiótico. O simbiótico nada mais é do que a junção do pré-biótico e do probiótico no mesmo produto, no mesmo alimento.
ele é tão bom quanto você consumir o pré-biótico e o probiótico de forma separada. Algumas pessoas pensam que precisa consumir os dois juntos, então vou mandar a colônia e vou mandar já a alimentação da colônia. Não, não existe esse tipo de emergência. É um organismo vivo e que você pode consumir probióticos e deve consumir na sua alimentação, aumentando a sua colônia, e depois você pode ir alimentando. Ela não vai morrer tão rápido assim. Então, você também pode acrescentar simbiótico na dieta, mas você não tem nenhum tipo de benefício com isso. Não julgue nada mais do que simplesmente pré-biótico e probiótico de forma concomitante, sem nenhum tipo de benefício adicional. Os simbióticos normalmente você vai encontrar em suplementação, que nada mais é do que um composto manipulado de probióticos, juntamente com algum tipo de fibra, uma pectina, uma psyllium, até mesmo uma farinha de linhaça, alguma coisa assim, que normalmente tem um custo muito elevado e a gente nem considera isso, né? O negócio é consumir o pré-biótico e o probiótico mesmo. Então essa aula introdutória se encerra aqui e agora, assim com uma base muito melhor, a gente vai para a nossa aula número 2.